Hoje vamos conhecer a comovente história do livro de Reis, na qual um profeta enviado por Deus a Betel carrega uma mensagem urgente para o rei Jeroboão de Israel. À primeira vista, a narrativa pode parecer um tanto comum. No entanto, o desenrolar dos acontecimentos revela uma trágica reviravolta, culminando na morte do profeta por um leão. O especial de tudo isso é que cada detalhe dessa história carrega lições profundas sobre a soberania de Deus. Se você se interessa por esse assunto, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de iniciarmos propriamente a história do profeta enviado por Deus a Betel, vamos adentrar no contexto histórico desse intrigante relato do livro de Reis. Situado em um período pós-reinados de Davi e Salomão, o cenário é de Israel, uma nação que experimentou um tempo de glória durante esses reinados, mas agora enfrentava uma encruzilhada. Com a morte de Salomão, o reino unificado de Israel se viu dividido. A divisão do reino ocorreu em decorrência de políticas opressivas e da insensatez do filho de Salomão, Roboão. O reino do norte, conhecido como Israel, foi formado por tribos israelitas sob a liderança de Jeroboão, um antigo oficial de Salomão. Por outro lado, o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, permaneceu sob a dinastia davídica, com Roboão como rei. Essa divisão não apenas marcou um período de instabilidade política, mas também desencadeou uma crise espiritual. Jeroboão, embora tivesse permissão divina para dividir politicamente o reino como parte do juízo de Deus contra a casa de Salomão, ultrapassou os limites ao estabelecer centros de adoração idólatra em Betel e em Dan. Essas ações não só desviaram o povo de Israel da verdadeira adoração ao Senhor, conforme estabelecido na lei mosaica, mas também representaram uma rejeição direta à soberania de Deus. O rei Jeroboão caiu no erro de querer garantir a perpetuação de seu poder ao afastar o povo da adoração no Templo de Jerusalém. Para isso, introduziu bezerros de ouro como objetos de adoração e instituiu um sacerdócio alternativo. Essas decisões, além de desobedecer às ordens divinas, também representaram uma afronta à escolha de Deus de Jerusalém como o local de sua habitação especial. As consequências espirituais da desobediência de Jeroboão foram imediatas e duradouras. A apostasia introduzida por ele minou os fundamentos espirituais da nação. O povo de Israel, ao afastar-se da adoração legítima, ficou suscetível à idolatria e à rejeição dos princípios divinos. Isso não apenas desagradou a Deus, mas também abriu portas para o declínio espiritual e moral da nação. Politicamente, a desobediência de Jeroboão levou a conflitos constantes entre os dois reinos, Israel no norte e Judá no sul. As divisões internas enfraqueceram a estabilidade política e criaram um cenário propício para rivalidades e disputas. A consequência política da desobediência foi a instabilidade crônica, que moldou o destino de Israel nos anos subsequentes. Betel, o local para o qual o profeta foi enviado, é altamente significativo nas páginas bíblicas. Seu nome, que significa Casa de Deus, remete ao momento em que Jacó teve uma visão dos anjos subindo e descendo uma escada que alcançava o céu. Essa visão marcou Betel como um lugar de revelação divina. A ironia aqui é notável, pois Jeroboão transformou um local onde Deus havia se revelado ao patriarca da nação em um cenário de rebelião e apostasia. Diante desse pano de fundo de desprezo e desafio à autoridade divina, o homem de Deus foi enviado a Betel para profetizar contra o altar idólatra e condenar a idolatria e a rebelião de Jeroboão.
Este contexto histórico nos ajuda a compreender a gravidade da situação e as razões pelas quais Deus escolheu enviar um profeta para confrontar o rei e seu desvio espiritual. Esses eventos críticos proporcionam uma base sólida para a compreensão do desenrolar dessa trágica história bíblica. A missão do profeta em Betel tinha um objetivo claro: profetizar contra o altar idólatra estabelecido por Jeroboão. Essa não era uma missão simplesmente de censura, mas de confronto direto com as práticas que desviaram o povo de Israel da adoração verdadeira. O profeta, ao ser enviado para proclamar a palavra de Deus contra o altar idólatra, representava a autoridade divina diante da rebelião do rei. Ao profetizar contra o altar, o homem de Deus não apenas condenava a idolatria, mas também confrontava o desafio direto à soberania de Deus. Betel, o lugar marcado pela presença divina no passado, agora testemunhava uma rejeição flagrante a essa presença. A missão do profeta em Betel simbolizava um chamado à restauração da verdadeira adoração e à submissão ao Senhor, que havia escolhido Jerusalém como o local de sua habitação. No entanto, ao chegar a Betel, o profeta não apenas profetizou contra o altar idólatra, mas também anunciou um sinal imediato para validar a veracidade de sua mensagem: a declaração de que o altar seria dividido e as cinzas que estavam sobre ele seriam derramadas. Isso não era apenas um julgamento contra a idolatria praticada, mas também uma previsão profética do declínio espiritual e político iminente de Israel sob a liderança de Jeroboão. Era uma mensagem clara de Deus sobre as consequências que viriam como resultado da desobediência e apostasia. Enquanto o profeta cumpria sua missão em Betel, um evento extraordinário ocorreu. O rei Jeroboão, confrontado com a ousada condenação do seu altar idólatra, estendeu sua mão contra o homem de Deus. No entanto, nesse ato de agressão, a mão de Jeroboão secou instantaneamente, tornando-se incapaz de se mover. Este foi um sinal sobrenatural e imediato do julgamento de Deus sobre aqueles que se opõem à sua vontade e aos seus mensageiros. A paralisia da mão de Jeroboão não passou despercebida aos olhos do Senhor. E esse acontecimento extraordinário serviu como uma manifestação tangível do poder de Deus. Isso não apenas reafirmou a autoridade do homem de Deus e a verdade de sua mensagem, mas também destacou a importância da obediência. Jeroboão, ao confrontar o profeta, estava desafiando diretamente a vontade divina, e o juízo divino foi imediatamente derramado sobre ele. Diante desse milagre, Jeroboão, humilhado e assustado, pediu ao profeta que orasse ao Senhor para restaurar sua mão. Deus, em sua misericórdia, ouviu essa petição, embora não tenha anulado as consequências da idolatria e da desobediência do rei Jeroboão. Não só demonstrou a autoridade do homem de Deus, mas também revelou a misericórdia de Deus em resposta ao arrependimento genuíno. Isso ressalta a importância da submissão aos mandamentos divinos e adverte sobre as consequências imediatas da rebelião. É incrível ver como Deus lida com a desobediência, mas também oferece uma oportunidade para o arrependimento e restauração, quando os corações se voltam para Ele. E que profecia notável sobre o rei Josias! Imagina uma previsão tão detalhada sobre um evento que ocorreria 3 séculos mais tarde. Isso mostra a onisciência de Deus e sua fidelidade à sua palavra ao longo do tempo. O cumprimento dessa profecia é um testemunho poderoso da veracidade das Escrituras e da autoridade divina sobre a história humana. Mas espere, a história ainda reserva mais reviravoltas emocionantes. Depois de cumprir seu objetivo em Betel, o homem de Deus recebe ordens específicas de Deus. Ele não deveria comer pão, beber água ou voltar pelo mesmo caminho que veio. Essas instruções simples têm um significado profundo.
Representam uma separação rigorosa do profeta em relação às práticas comuns da vida cotidiana. Um jejum simbólico de consagração e separação para o propósito divino. Que jornada cheia de significado e lições preciosas. E ainda há mais por vir. O propósito de simbolizar a santidade da missão e a necessidade de completa dependência e obediência a Deus. A ordem para não voltar pelo mesmo caminho que tinha percorrido ao ir para Betel também tinha uma conotação importantíssima. Isso não era apenas uma instrução de rota ou caminho a seguir. Era um comando divino para evitar a repetição de experiências passadas e a contaminação espiritual que poderia ocorrer ao retornar aos lugares de antes. Essa instrução destacava a necessidade de manter a integridade espiritual e não permitir influências negativas ao longo do caminho de volta. Essas instruções eram, portanto, um chamado à completa dedicação e separação para a missão específica que o profeta tinha em Betel. Elas enfatizavam a seriedade do propósito divino e a importância de manter uma pureza espiritual inabalável diante das tentações e desafios que ele enfrentaria durante sua jornada. Cada proibição alimentar, hídrica e direcional era um teste prático da necessidade de obedecer a Deus incondicionalmente e permanecer livre de qualquer contaminação mundana. O momento crítico na vida do profeta, portanto, se desdobra não apenas nas interações com Jeroboão ou no cumprimento da profecia, mas nas decisões pessoais e nas atitudes durante sua jornada. Contudo, antes de iniciar o seu retorno, o homem de Deus, inesperadamente, se depara com um velho que se dizia profeta de Betel. Este velho profeta, aparentemente um companheiro fiel na fé, alega ter recebido novas instruções de um anjo do Senhor. Essas instruções contradiziam diretamente as ordens específicas que o homem de Deus havia recebido de Deus anteriormente. O velho profeta convida o homem de Deus para ir até sua casa comer pão e beber água, indo diretamente contra as restrições divinas. O homem de Deus, inexplicavelmente, cede à persuasão do velho profeta e concorda em acompanhá-lo até sua casa. Já na casa do velho de Betel, o homem de Deus come pão e bebe água, contrariando as ordens divinas. Esse momento é revelador e traz uma importante reflexão sobre a vulnerabilidade humana à influência e ao engano, mesmo por parte daqueles que aparentemente compartilham da mesma fé. A confiança do homem de Deus no velho profeta, sua disposição em aceitar as novas instruções sem questionamento, refletem a propensão humana à desobediência, muitas vezes impulsionada por influências externas. Esse incidente ressalta que até os mais fiéis e dedicados podem ser suscetíveis ao engano quando confrontados com persuasões aparentemente bem-intencionadas. A vulnerabilidade do homem de Deus, a influência do velho profeta, nos lembra da necessidade constante de discernimento e vigilância espiritual. A farsa do velho profeta de Betel serve como um alerta urgente sobre os perigos de confiar cegamente em outros, mesmo aqueles que podem parecer estar alinhados com a fé. Após ceder às persuasões do velho profeta de Betel e desobedecer às instruções claras de Deus, o homem de Deus inicia seu retorno a Judá. Contudo, nesse trajeto, ele se depara com uma situação inesperada e trágica. Um leão o ataca, resultando na sua morte. O fato curioso é que o leão não devora o corpo do profeta nem seu jumento, permanecendo ao lado deles mesmo após a morte. A morte do profeta não é apenas um evento lamentável, mas também carrega um significado sobrenatural como um julgamento divino imediato. O leão, nesse contexto, não é simplesmente um predador comum, mas sim um instrumento do juízo de Deus. O fato de o leão não devorar o corpo do homem de Deus ou seu jumento, mas permanecer ao lado deles, ressalta
a natureza sobrenatural desse acontecimento. Não é uma mera coincidência ou um acaso, mas uma intervenção direta de Deus para demonstrar sua desaprovação à desobediência do profeta. O julgamento divino, representado pela ação do leão, destaca a seriedade da obediência a Deus e a gravidade das consequências da desobediência. Esse evento não é apenas uma punição física, mas simbolicamente aponta para a natureza séria das escolhas espirituais. A desobediência do profeta não apenas resultou em sua morte, mas também serviu como uma poderosa ilustração das consequências eternas: se afastar dos caminhos de Deus. Além disso, a narrativa da morte pelo leão ressoou como um testemunho público da justiça e santidade de Deus ao permitir que tal evento ocorra e seja presenciado por outros que passavam pelo local. Deus está reafirmando sua autoridade e a necessidade de reverência e obediência por parte de seus servos. Essa história se torna uma advertência para todos os que ouvem sobre as implicações da desobediência, mesmo daqueles que foram designados como mensageiros divinos. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para ativar as notificações, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irão aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e com Deus!